Qual é o homem mais bonito? Quem de nós não ouviu essa pergunta e teve a resposta? Que pode ser seu pai, seu amado, seu irmão, seu amigo e por tantos motivos. Mas falar de Vitor Fasano como um homem bonito é falar de uma quase completude de todos os itens que levam a crer que o corpo físico e a alma juntos fazem uma simbiose perfeita que compõe um modelo de beleza ideal, cultuado pelos seus 1,96 m, rosto irretocável e corpo escultural. Vitor habita aquela prateleira de campeão de respeito à sua autoridade como pessoa, como ambientalista, sua bem-sucedida carreira de ator de sucesso durante décadas, galã de inúmeras novelas que vieram depois da sua carreira de sucesso, como o mais requisitado modelo iniciado aos 17 anos. Nada conseguiu afastá-lo da sua maior paixão, a natureza. Na verdade, ele dedica a sua vida ao meio ambiente. Sua inspiração, seu estímulo para trabalhar arduamente e conquistar a felicidade de salvar florestas e seus habitantes. Vitor Fasano é uma das maiores autoridades ambientais do planeta. Trazida de sua infância, povoada de elementos e ensinamentos sobre a fauna e a flora, através da sua avó e de sua imensa curiosidade com a natureza. Pesquisou tanto a nomenclatura das espécies que aprendeu o latim, que explica nas entrelinhas quando intitula as plantas e os animais. Vitor é uma pessoa muito especial para mim, porque nós somos amigos há muitos anos. Fiz uma entrevista com ele lá, não sei das quantas, no início dos anos 2000. Em Salvador, Em Salvador. E pronto. Estava ali selada a amizade e a gente nunca mais separou direito. Então eu acompanho essa coisa de Vitor, do ator de grande sucesso, de fama, de não sei o quê. Passei por todas as fases. Todas as fases. E paralela a isso, o seu amor à natureza, que é mais o foco, que é o foco... Sempre foi o foco principal, né? O foco principal da sua vida e dessa nossa conversa de hoje. Com certeza. Que é muito importante o que acontece aqui em Praia do Forte. Praia do Forte, complexo turístico, mas formado em cima da natureza. Não, e criado por essa pessoa, Klaus Peters, que teve essa ideia fantástica de fazer que isso fosse possível, né? Então ele imaginou tudo isso, ele preparou tudo isso, eu acho que ele nem sabia que ia se transformar num negócio tão grande, né? Com tantos hotéis, com tantas casas. É hoje um lugar famoso na Bahia, né? Essa região de Praia do Forte. Eu vinha para cá quando não tinha nada, tinha lá 5 casinhas, a igreja, o farol, tinha essa floresta toda por trás e ele falava, eu quero preservar essa floresta, eu quero ver que espécies existem aqui ainda, eu quero manter essa floresta como sendo o centro desse complexo turístico. E à medida que o tempo foi passando, né, hoje eu venho aqui, eu meio que não reconheço aquela pequena vilazinha que eu vim conhecer com ele, esse mega projeto que existe hoje, né, com tantas casas, tantos condomínios. Eu acho que é inevitável, talvez, né, o desenrolar de uma história dessa. Mas eu que conheci aquilo lá atrás e fico assim meio, não ressentido, mas saudoso por não entender por que o brasileiro não dá valor para essas coisas simples, tão lindas, que tem na nossa cultura, tão mágicas, porque você entra num vilarejo desses e olha aquela humildade, aquela simplicidade sofisticada, porque é uma coisa tão simples que chega a ser sofisticada, porque uma pessoa que quer fazer uma coisa sofisticada não consegue fazer dela uma coisa simples. E essas nossas construções dessas várias cidadezinhas na costa brasileira, na Bahia, fantástica, em Minas Gerais, etc., a gente devia cuidar para não atropelar a grandeza desses lugares todos. Você já deve ter percebido como o clima mudou. Ou chove de alaga tudo, ou cai gota nenhuma e você perde a sua plantação. Se a Amazônia continuar sendo destruída da forma que está, as coisas vão piorar muito. #342amazônia.org. Vamos deixar que esses políticos que fazem leis para eles mesmos pensem por nós. Essa sua história com a natureza, né? Como é que foi? Bom, que você virou Quando numa conversa com um amigo meu indiano sobre vida, sobre essas coisas todas, sobre o que a gente acha da vida, sobre
qual a razão que um ser existe nesta vida, o que você veio fazer nessa vida. Eu entendi que a razão de estar aqui, e aí eu percebi, lembrando desde o momento que eu nasci, a minha avó, meus pais incentivando, que minha avó falava de meio ambiente como ninguém, sem saber que existia meio ambiente, sem falar em ambientalista, nada. Vocês tinham terras? Ela juntava os netos todos e contava história de formiga. Imagine ela conseguir manter criança ligada Quieta. na história, sendo que está falando de formiga. Ela não está falando de elefante, ela não está falando de leão, de onça, que as crianças logo se entusiasmam. Ela está falando de um serzinho mínimo chamado formiga e do trabalho que ela tinha e tal. Então a gente ouvia aquelas histórias, ela tinha um livrão assim, que ela girava as páginas assim, cada hora que ela girava uma página, a gente ficava... Quantos eram? Éramos ávidos, Quantos netos? eram 7. Ávidos por ouvir aquela próxima página, etc. Anos depois eu descobri que esse livro era um livro de direito, de Código Penal. E que ela simplesmente usava o livro, que era um livrão bonito, e eu acho que ela... Para dizer que estava lendo aquelas coisas que ela estava inventando. Tudo da cabeça dela, Então ela sempre falou desse assunto. E porque ela falava muito, eu comecei a me interessar. E gozado que eu tinha 6, 7 anos, eu não satisfeito em falar o nome do bicho, eu queria saber o nome científico, porque eu logo via que toda espécie, seja de animal, de planta, de peixe, seja o que for, ele tem um nome e um segundo nome. E eu ficava, que nome esquisito. Então o leão não é leão, é pantera onca. O guepardo era Acinonyx jubatus. E eu ficava intrigado com aquele segundo nome. Eu falei, mas ninguém entende esse segundo nome. E eu comecei a decorar esses nomes, porque eu lia tantas vezes os livros, e acabei me apaixonando pelo nome científico, que nada mais é do que a descrição em latim do bicho. E aí você começa até a entender o latim. As espécies ou são nomeadas pelo que elas parecem ser, por exemplo, papagaio da garganta vermelha, Erythrognatta, garganta vermelha, ou em homenagem a algum príncipe ou alguma celebridade que patrocinou a aventura do pesquisador. Então ele, homenageando o patrocinador, ele dava o nome. Então tem Paradisia, que é o ave do paraíso, Rudolf, do rei Rudolf da Alemanha, e vários nomes assim. Ou então quando uma coisa era bonita demais, uma ave do paraíso, que são todas especiais, ele falava Ptilores magnificus, entendeu? Davam um nome com essa palavra magnífico. Então eu ficava ligado nisso, e eu acho que até hoje eu meio que gosto dessas palavras, e graças a Deus acho que eu nunca vou ter Alzheimer na vida, porque eu tenho que lembrar desses nomes. Vitor viaja o mundo inteiro fazendo o seu trabalho importantíssimo, principalmente de salvar espécies ameaçadas. Fundou a Criadouros Trópicos há quase 45 anos, para a reintrodução de animais na natureza, que evoluiu e deu suporte para a Aeron Ambiental, criada há 8 anos, que reúne amigos, criadores e cientistas e tem como objetivo trazer espécies polinizadoras, aves e mamíferos para o seu habitat natural. Eu sou diretor da Aeron Ambiental. O que essa empresa faz? E ela é diferente das outras que tratam de reflorestamento, etc., justamente por causa disso. Porque nós quando eu percebi que o trabalho que eu fazia de reprodução de espécies em situação controlada, de várias aves, eu precisava conhecer o que elas se alimentavam na natureza. Então eu comecei a estudar a flora. E uma não vive sem a outra. E tem muitas espécies de flora que só são reproduzidas porque a fauna intervém, ou se alimentando e plantando, ou polinizando, etc. Então, o Aeron Ambiental, o que ele faz? A gente replanta florestas, mas apenas com espécimes de alimento, que alimentam fauna, seja fauna mosquito, seja borboleta, seja pássaro, seja morcego, seja mamífero, para começar a cadeia alimentar a funcionar. Então, quando você traz o pássaro que consome a planta ou a flor, você traz um predador daquele pássaro e assim por diante, até o grande mamífero que vai comer. Então, quando volta o reflorestamento, volta tudo junto, todas as espécies, e outra, elas começam a se interagir, e o pássaro engole o fruto e planta. Aí a floresta vai ter a vida que ela deveria ter. Muitos dos reflorestamentos que eu vejo hoje são com poucas espécies, e espécies geralmente, porque só são conseguidas
rapidamente no fulano que planta ali ou alguém que produz, geralmente são sementes de fácil acesso, de matrizes de fácil acesso, e aquelas mais raras, mais difíceis de serem reproduzidas, são esquecidas. São esquecidas, mas são importantíssimas para a fauna. Então o que a gente faz, a gente foca nessas espécies que alimentam fauna, seja de palmeiras nativas, seja de qualquer tipo de árvore, de flores, de frutos nativos de floresta, e plantando esse tipo de coisa, a fauna volta muito mais rápido, porque a gente planta coisas que em 6 meses começa a produzir. E tem projetos assim que tem 4, 5 anos, você vê a volta dos bichos. Quer dizer, o que você está afirmando aí, que é ótimo que a gente saiba disso, é que a natureza pode se recuperar e com rapidez, com a velocidade que a gente não espera. É poderosa, é potente, resiliente, desde que você incentive no que ela está precisando. Claro. Então não adianta você sair plantando árvore sem saber se aquela árvore vai ter alguma utilidade para a natureza. Porque toda planta que existe na natureza tem que ter uma utilidade. Vitor veio à Praia do Forte, como faz desde o início da década de 80, e tem acompanhado a nossa luta pela preservação da Lagoa Timiantube, retificando as campanhas que tem com as Nações Unidas da importância para todo o bioma em preservarmos limpos os nossos rios, os nossos mares. E defendeu que o paisagismo deve ser feito com plantas nativas da região, uma vegetação útil para a fauna, e como é importante para termos aves e bichos preguiças em nossas árvores. Nós estamos sendo ameaçados de muita poluição. Nossa. Porque quando a lagoa grita desse jeito, põe peixe boiando, camarão, e a água fétida, tem alguma coisa errada. Essa lagoa que eu me lembro... E a gente tá lutando. Quer dizer, temos aqui uma porção sabe, uma bela porção de gente, de sociedade, tanto os locais quanto nós que chegamos, sabe, a favor de que isso não possa acontecer. Quer dizer, lutando contra esse descaso das autoridades. Mas eu acho também que, por mais que você fale que tem muita gente, é sempre pouco. Porque isso devia incomodar tanta gente, devia rebelar todo mundo, falando, vamos cuidar da lagoa. Afinal de contas, lá atrás, quando o Klaus Peters me mostrou essa região toda, ele tinha feito esse dique, porque ele pensava que no futuro essa água seria importante, seria uma fonte de água para os empreendimentos, mas ele não imaginou que iam poluir. Quer dizer, eu não sei os empreendimentos feitos hoje em dia, como é que são feitos essas fossas, essas descargas de todos os líquidos indesejados, onde eles vão parar? Provavelmente nas lagoas. Mas isso é tão agressivo que as pessoas que moram aqui, ou que moram na região, deviam ficar indignadas, que nós mesmos estamos estragando a nossa própria água. E que, junto com o governo, junto com a iniciativa privada, devemos mudar essa tendência que é a poluir e degradar uma região tão linda como essa. É uma deselegância nossa com o meio ambiente, que tanto nos dá, né? É assim, então a gente tá não aqui agradecer o que ele vem dando para a gente há tanto ano, é ignorar isso, ignorar o meio ambiente, falar, não, você não fica quieto aí, e vamos te poluir, até quando vai aguentar? E outra, nós estamos consumindo essa água de alguma forma, né? Nós estamos respirando esse ar. Então, sabe lá o que está acontecendo naquela lagoa, matando os peixes, os camarões, e espantando os quelônios da água, os pássaros que vinham e ficavam ali pescando os peixes. A natureza vai embora, né? Então ela vai ficando empobrecida. Que é também eu não sei se eu já comentei sobre o paisagismo aqui da Praia do Forte, né? Comentou comigo. Eu acho o paisagismo um desastre. Uma coisa que me assusta muito em Praia do Forte, ao mesmo tempo que você vê essas poucas áreas de RPPN ainda meio conservadas, com macacos, pássaros, essa manhã estava cheio de pássaro aqui, você tem um paisagismo na cidade, nas casas, em frente às casas, empobrecido e estéril, né? Porque são plantas, geralmente as pessoas usam plantas fáceis de encontrar, mudas, baratas de se comprar, que agrada aos olhos de quem vê, mas não tem função nenhuma para a fauna. Não tem nenhuma função. Então, para mim, um jardim, eu que cresci no meio de natureza e muitos jardins, eu lembrava que o jardim, para mim, primeiro, eu preciso poder comer alguma coisa, sabor, perfume, olhar cores
e comportamento. Eu tenho que saber perceber formas na paisagem toda que é criada por um paisagista. Quando o paisagista coloca na primeira, na segunda, na 10ª, na 20ª casa as mesmas plantas, com as mesmas características, uma pessoa leiga olha e vê, tá bonito, realmente não tá feio, mas é estéril. Você não traz a fauna para participar do seu jardim. E nós precisamos e podemos trazer a fauna para participar do jardim. Por que não agora podia vir um sabiá comer uma migalha de pão aqui? Porque agora a natureza tem que interagir conosco e nós com a natureza. Mas criando esses projetos estéreis, a gente está nos separando do vital, do importante, que é aquele ser que vai polinizar aquela planta, que vai fazer com que aquela planta tenha um valor na natureza. Como é que a gente fala com o Vitor, conversa com o Vitor e fala só de natureza? Só não, natureza é muito. Mas enfim, mas a gente não pode deixar de lado essa carreira fantástica que você teve. Olha, eu tenho muito orgulho da carreira que eu construí, porque eu comecei atuando com 31 anos já. E foi uma carreira sólida, foi uma carreira toda, maior parte dela contratada da Rede Globo de televisão. A Rede Globo de lá era diferente da Rede Globo de hoje, mas era uma empresa fantástica, todos amavam, todos idolatravam, os funcionários, os telespectadores. Era uma empresa respeitadíssima, com um trabalho por excelência das novelas fantásticas, etc. Hoje em dia mudou tudo, né? O acesso às mídias são diferentes, todo mundo tem opções, etc. A pessoa se enche de um canal, ela sentada do assento, ela troca o canal e acabou. Então, a minha carreira foi, enquanto eu estive atuando, eu estava presente 100%. Eu adorava o que eu fazia, eu estava sempre envolvido nos trabalhos, trabalhando, estudando, decorando texto e trabalhando com muito prazer. A partir do momento que eu comecei, isso faz uns 8 para 9 anos, eu comecei, quando eu ia para o estúdio, eu começava a suar. Suava, e eu começava a me dar uma angústia. E eu ia pro diretor e falava assim, eu acho que eu não vou conseguir gravar hoje, eu não tô bem. Como que não tá bem? O que causava isso? Não sei. Aí eu gravava, tudo bem, ia para casa, falava, foi uma pressão. Chegava de manhã, começava de novo. Eu acho que hoje eu não tô bem, eu acho que hoje eu não vou conseguir, eu acho que não, hoje eu não vou conseguir falar o texto. E sofria, ia gravar e todos os dias eu pedia pro diretor cancelar a gravação. E ele falava, deixa de besteira, faz aí, gravando, brum. Entrava o Vitor Fasano e fazia a cena. Mas o Vitinho lá estava sofrendo, porque ele não estava satisfeito. E o que eu sentia, eu sentia uma paura, um medo de não conseguir realizar o trabalho que estavam esperando realizar. Ou seja, virginiano como você é. Não, entregar o meu trabalho. Imagina. E aí muitas vezes eu falava isso com outras pessoas, outros atores que estavam trabalhando comigo, a Mônica Torres, nessa época estava junto comigo, e ela dizia, não, tá ótima a sua cena, você tá denso, tá intenso. Eu falei, mas eu tô apavorado, eu tô sofrendo, eu suava. Então muitas vezes eu tinha que trocar a camisa 3, 4 vezes, porque eu suava muito de nervoso. Foi aí que eu percebi que o meu organismo estava rejeitando aquela mesmice, aquele tipo de vida, e aquilo não me interessava mais. E aí eu resolvi parar. Eu resolvi saber o que eu realmente queria, daí veio aquela conversa que nós já tivemos, do meu Dharma. E o meu Dharma foi sempre ligado à natureza, lembrava da minha avó sempre, lembrava do meu histórico, meus pais sempre incentivando, dando livros, fazendo com que eu me aperfeiçoasse. E as viagens que meu pai dava era sempre Manaus. Quando eu me formei, quando eu fui fazer a faculdade, ele me deu uma viagem na Amazônia, fui logo com 17 anos. E todas as minhas amizades, toda a sequência que eu tive de aprendizado foi ligada ao meio ambiente. Então eu falei assim, mas eu estava sendo preparado para uma coisa e de repente eu fui puxado desse caminho para fazer uma outra coisa. Então eu acho que agora está na hora de eu voltar para esse caminho. E foi o que eu fiz. E agora eu me sinto bem, adoro a minha profissão, tenho o maior respeito pela profissão. Acho que grande parte do que eu sou hoje, de prezar a liberdade principalmente, de prezar o direito de fala, o direito de ser quem você quer ser, direito de ter opinião, foi por causa de ser ator. Porque não existe
impossível existir um artista que não se sinta livre para dizer o que ele pensa, para criar como ele quer criar, para fazer uma música que diga a letra que ele quer dizer, o assunto que ele quer tratar. E por isso eu deixei a minha profissão, mas amo a profissão, tenho vários queridos amigos nela. E você fala, você não vai voltar a atuar? Eu não tenho essa intenção, mas vai que cai uma coisa na minha mão fantástica. Quais são os seus próximos projetos que você já está executando, obviamente, ou que vai executar? Eu tenho 2 projetos andando, mas eu não posso nem falar, né? Porque são coisas assim, são projetos ligados a essa natureza exuberante do mundo inteiro e a história dos humanos que passaram por essa natureza. Por que que muitas civilizações não destruíram e por que outras destruíram? E por que essa natureza ainda existe até hoje? 5.000, 6.000 anos de história que a gente conhece. E antes disso, como é que foi essa andança dos homens por esse planeta, por esses meio ambientes diferentes, por esses biomas todos? Como é que foram essas primeiras viagens? Então, aí é um trabalho antropológico? Tudo é um trabalho antropológico, ambiental e para resgatar a importância da natureza, porque se não fosse ela, esses viajantes não poderiam ter ido para lugar nenhum no mundo, porque a natureza é a única que provê. Simples assim. E você está provendo a natureza. Veja só, eu tenho uma sorte danada de ter um amigo desse. Querida. Vitor é um homem lindo em toda a sua essência e em sua aparência. De uma inteligência rara, um estudioso, um perfeccionista, sem exageros. Um ser que se apaixona e que tem compaixão e que não nega um sorriso, um comentário feliz para todos que se aproximam. Andar com ele no centro de Lisboa é entender que o sucesso só lhe fez bem e que ser livre é uma opção que ele nunca abrirá mão.